Oi, eu sou Georgia Bergamin, eu fui artista circense, contorcionista, acróbata aérea e professora dessas modalidades. Estou aí há 14 anos nessa área e hoje eu vim esclarecer um pouco para vocês como montar o treino, lembrando que isso é mais para quem já tem uma certa autonomia, tá? Não serve para iniciante, porque uma pessoa iniciante precisa muito de uma aula, precisa muito de um acompanhamento para ver alinhamento, para ver ali a questão dos exercícios de uma sequência montadinha, bonitinha, onde você não vai se lesionar, às vezes até mesmo com o professor isso pode acontecer. Então imagina sem você começar a treinar na loucura, assim, né? Sem nenhuma orientação, sem nenhuma videoaula. Então, lembrando que é um detalhe muito importante isso, tá? Isso é para quem já tem um certo conhecimento e já tá aí nesse mundo, já faz o seu treino. Para iniciante não acho que vai ajudar tanto assim. E lembrando que para você que quer fazer aulas práticas comigo, você pode ser membro do canal ou também acessar os links aqui dos meus cursos, onde você vai achar opções de iniciante, intermediário e avançado. Então bora lá! Qual as duas primeiras coisas que você deve pensar na hora de montar o seu treino? Um fator muito importante é o quanto tempo você tem. Quanto tempo você tem para treinar durante aquele dia e quanto tempo você tem para treinar na semana, né? Quantas vezes por semana você pode treinar. Se você é uma pessoa que só quer zerar as aberturas, por exemplo, você vai poder fazer um treino ali de 1 hora para as aberturas. E você pode dividir isso em 3 vezes por semana, por exemplo, 2 vezes por semana. Agora, se você quer perna e coluna, você quer fazer, sei lá, um espacate, uma ponte, quanto tempo você tem naquele dia para treinar? Quanto tempo na semana? Quantos dias na semana você tem para treinar? Porque aí você vai ter que entender se você vai treinar o espacate e a ponte no mesmo dia, porque durante a semana, se você for dividir entre os dias, não vai dar para você treinar tudo de acordo com seus objetivos, ou se você, por exemplo, tem todos os dias da semana para treinar e aí você consegue intercalar entre perna e coluna, então você não treina os dois no mesmo dia. Em muitos casos, a gente acaba treinando os dois no mesmo dia, porque não tem tempo e, na verdade, para a contorção, a gente sempre treina os dois no mesmo dia, tá? Na flexibilidade, só para fazer um treino para ganho de amplitude, de flexibilidade, mobilidade e tal, dá melhor para separar, porque aí a gente só vai focar nos exercícios para ganho de flex. Quando é contorção que a gente vai treinar também outras coisas, tipo sequências, truques e tal, você precisa estar com o corpo todo ali, né? Então a gente vai fazer um aquecimento que vai deixar o corpo mais preparado, mais flex, mas que vai ter que envolver coluna e perna, porque geralmente no contexto todo da contorção você vai usar coluna e perna. Então tá, vamos falar agora do próximo fator, que são os exercícios. Então, se você quer abrir as aberturas, quer fazer um espacate e a ponte, como eu comecei dando o exemplo, mas também quer fazer um pé na cabeça, né? Vamos acrescentar mais um. Você tem que olhar as poses, os objetivos que você tem. Por exemplo, se for parada de mão, você vai ter que focar em outra coisa, porque você também vai ter que trabalhar muita força, muita resistência também. Então, você tem que saber, porque não dá pra você chegar assim, ai, pronto, é isso aqui, pronto. Não tem receita de bolo, é muito do que você quer, dos seus objetivos, e você tem que caminhar de acordo com o objetivo que você quer, senão você fica ali fazendo uma coisa meio perdida e aí a evolução vem mais lenta ou então ela não vem porque ela não condiz com o que você deseja. Então, se a gente pegar essas 3 coisas como exemplo, então espacate, ponte, pé na cabeça, você vai olhar para esse corpo e olhar todas as partes que essas figuras usam. Então, lembrando assim, pé na cabeça, por exemplo, não é só coluna. Jamais será só coluna. Ponte também, não é só coluna. A gente tem muito em jogo do quadril, a gente vai ter que trabalhar muito os flexores de quadril, a gente vai ter que trabalhar muito o ombro, até a própria cervical, para você conseguir ter essa amplitude, deixar, quanto mais flexibilidade a gente tiver e conseguir olhar mais para trás, o pé fica mais perto da cabeça. Sua cabeça tá travada aqui, né? Você vai precisar abrir muito mais as outras partes para conseguir que o pé chegue na cabeça. Então, até a cervical no pé na cabeça influencia. Então, essas partes do corpo precisam estar bem conscientes, assim, que falando muito sinceramente,
geralmente são todas as partes, só que algumas a gente precisa de mais do que outras. Então vamos supor que é o pé na cabeça. Então você vai precisar soltar, alongar muito seus quadríceps para soltar essa perna, que essa perna vai ajudar o pé a chegar na cabeça. A coluna, como um modo geral, ombro e cervical. Mas o que a gente tem que focar mais nesse jogo aí é muito dos flexores, lombar e o ombro. Claro que as outras partes também, mas o que te leva muito para trás é a sua lombar conseguir ter esse espaço junto com o seu ombro passar da linha da orelha. Então, para essas partes do corpo, se você observar, assimilar essa parte do corpo, você vai dar mais ênfase ali naquelas partes, talvez fazendo mais exercícios para aquela área, para aquecer, para ativar, para mobilidade mesmo, antes de tentar a pose. E de repente, para cervical, você vai aquecer e vai dar uma soltada mais leve, tá? São exemplos. E falando ainda de exercício, é sempre bom a gente revezar o tipo de exercício que a gente faz de um treino para o outro. Então, por exemplo, você pode ter todo o treino, você fazer o mesmo exercício, até para você se adaptar, porque você precisa se adaptar com ele. Você precisa aprender a respirar e tal. Então, você precisa sim repetir muitos exercícios, mas algumas ativações, alguns exercícios de mobilidade, aquilo que a gente vê ali no aquecimento, você ir dando uma revezada. Nesse dia eu faço esse exercício de mobilidade, naquele dia eu faço outro, e sempre ter um ali padrão para repetir sempre. E é muito bom analisar dentro desse contexto de exercícios o que você sente, fazer aquele lindo autoconhecimento aí do seu corpo que eu sempre falo. Qual exercício ali você sentiu que mais soltou aquela parte do corpo? Qual exercício que pra você sente que faz toda a diferença quando você aplica aquele exercício, tipo, aquele exercício xodozinho que você sente que no seu corpo ele funciona muito bem, te solta muito, você se sente demais com ele. Claro que nem sempre a gente vai fazer só uns xodozinhos, que a gente vai ter que fazer exercício chato que a gente não gosta também. Mas é uma coisa boa também pra você analisar. E agora, pra finalizar, vamos falar sobre o tipo. Então, o tipo de exercício. Não é bom você já chegar, isso é muito péssimo, inclusive, e já sair alongando no passivão. Eu vou alongar aqui, vou alongar aqui, vou alongar aqui, puxa aqui, puxa aqui. Tudo no passivo, tudo chega e fica ali, pronto, acabou. Isso não é aquecimento, tá? Isso não é uma coisa legal pra você fazer de início. Então, pense aí em dividir esse seu aquecimento ali num bom aquecimento corporal. Você vai trabalhar mobilidade. Então, se você vai usar, lembrando ali do pé na cabeça ainda, ombro, a sua coluna toda, seu quadril, você vai mobilizar, não é só o ombro, você vai mobilizar cada parte, até cervical, tudo que você puder mobilizar. Você vai ter esse trabalho de mobilidade, começa soltando bem as articulações. Depois, muito depois, que você vai fazer um passivo, que você vai começar ali a alongar e soltar, ficar um tempo na posição. Então, mobiliza tudo, né? Faz aí esses líquidos se mexerem, você sentir ali que deu aquela soltada. Investe bastante em exercício de mobilidade. E também não esquece, que a gente vai falar agora, dos exercícios ativos. Então também ativa, né? Você ativa o de cima para soltar o de baixo. Então tem essa coisa de você estar fazendo sempre ativo para aquecer, para preparar a sua musculatura. Então você vai ativar a sua coluna, você vai ativar o seu glúteo, você vai ativar a perna, você vai ativar o ombro. Como é que eu ativo o ombro? Aqui o meu penúltimo vídeo é sobre ombros, sobre exercícios de ombro que não pode faltar. Lá eu falo várias coisas sobre ombro, é muito importante, vou deixar aqui para vocês verem exercícios e questões de encaixe de ombro ajuda demais nas posições. Então você ativar já nesse encaixe, você ativar já consciente, tá? Você precisa ter força. Eu não sou muito fã de usar elástico, tá? Eu acho que vale no início e tal, mas se a pessoa sempre usa elástico para puxar o pé na cabeça, você também não ganha essa força para ir chegar no seu pé quando você quer. Porque alguém ir lá empurrar, às vezes ele vai, né? Ok. Mas você precisa chegar lá sozinha também. Então, ativa essa musculatura também. Ganha bem essa amplitude junto com o ativo. O passivo sempre vai mais, mas o ativo é importante, não é só porque ele vai menos que você não tem que fazer. A gente também tem o balístico, que são os chutes, né? Os movimentos mais rápidos, os dinâmicos. Então, isso depende muito do tipo de treino. Se for uma coisa que você vai precisar chutar a
perna, se for uma coisa, por exemplo, você faz aéreo, você faz outra atividade que você precisa ter explosão, ou você quer ter mais explosão, você quer ter mais controle, você quer ter essa potência de chute junto com o flex da sua perna pra subir lá no alto, né? Por exemplo, bater o pé na cabeça fazendo o chute, coloca os dinâmicos também, coloca balístico também. Isso vai depender muito do objetivo, por isso que é bom estar com bastante clareza do objetivo que você quer alcançar, o porquê você quer aquilo. Porque, por exemplo, você pode treinar só passivo e quando você vai dar esses chutes, quando você precisa de alguma coisa que precisa de mais controle, você às vezes pode não ter, você vai precisar ali andar em outra casinha, começar a fazer ativo, começar a fazer os dinâmicos para criar mais controle, né? Claro que cada caso é um caso, mas aqui dando alguns exemplos de pessoas, por exemplo, que são já muito molinhas e só fazem passivo. E aí fica mais ainda sem controle. Então existe esse equilíbrio, gente. Pensa sempre no equilíbrio. Espero que eu possa ter te ajudado a clarear mais aí para você poder montar o seu treino. Não esquece de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo e se inscrever no canal. E um beijo, gente. Até o próximo vídeo.